A paz do Senhor, minhas irmãs, meus irmãos. Tenho uma reflexão para você neste momento, aqui baseada em 1 Samuel, capítulo 4 e versículo 20, que fala sobre uma mulher que deu à luz ao saber que o seu esposo, seu sogro e muitas pessoas tinham morrido na guerra. A guerra da nação de Israel contra os filisteus. Os filisteus, por permissão de Deus, vieram roubar a Arca da Aliança. A arca esta que representava a presença de Deus naquele lugar. E eles acabaram morrendo. E quando essa mulher que estava gerando e ainda não estava no tempo de dar à luz, ela soube que a nação tinha perdido a guerra, ela deu à luz. E ali quando ela deu à luz, ela começou a desfalecer. E ela falava, foi-se a glória de Deus. E as parteiras tentaram reanimar ela, dizendo que era um menino. Só que mesmo assim, a palavra do Senhor vai dizer que ela não fez caso nenhum. E ela continuou dizendo, foi-se a glória de Deus. E ela deu um nome a esse menino que nasceu, Icabô, ou Icabode, que quer dizer, foi-se a glória de Deus. O que eu quero que você reflita neste momento é que muitas vezes nós colocamos as coisas, as conquistas terrenas acima das conquistas espirituais. Aqui esse povo estava enfrentando situações de rebeldia contra Deus, não generalizando, mas alguns estavam agindo errado às leis do Senhor, estavam fazendo coisas que não agradavam aos olhos do Senhor. E o povo estava sofrendo. Então Deus permitiu que a presença dele fosse levada. E aqui essa mulher, imagina quantas mulheres gostariam de ter um filho, mas essa daqui, inclusive neste mesmo livro, uma mulher que foi a mãe do profeta que veio para restaurar a situação, que foi o plano de Deus, uma mulher há pouco tempo antes chorando, se derramando na presença do Senhor para que tivesse um filho. E esta entregou antes de receber ao Senhor este filho. Mas aí nós podemos ver aqui essa outra mulher, ao ganhar esse bebê, ela não fez caso algum. Nós vimos aqui uma grande diferença entre quem entrega para Deus e quem entende que aquela bênção ali naquele momento não vai ser bom. Ana, ela entregou para o Senhor, mas o Samuel, antes mesmo dele ser gerado, a bênção do Senhor, antes de ser gerada no ventre de Ana, ela foi entregue para o Senhor. Mas essa mulher, o qual ganhou o seu filho no momento turbulento, no momento de dificuldade, ela, por mais que quem sabe ela tivesse planos, tivesse feito um enxoval, quem sabe, né, naquela época, para receber esse menino, para receber o bebê que ela estava gerando. Quando ela soube que a guerra que Israel tinha perdido essa guerra, ela compreendeu que nada adiantaria nenhuma conquista, nem mesmo um filho que é tão esperado, nem mesmo um filho que foi gerado com tanta esperança, com tanta alegria, quem sabe, ela entendeu que não seria nada bom ter esse filho sem a presença de Deus naquele ambiente. Por isso ela deu o nome Icabode, foi-se a glória de Deus. E o que eu quero que você reflita neste momento é quantas pessoas estão colocando conquistas terrenas acima das conquistas espirituais. Oh, é forte, meu Deus, aleluia. Quantas pessoas estão colocando bens materiais, estão colocando passeios, estão colocando tantas coisas acima de estar na presença de Deus, acima de estar obedecendo às leis, os mandamentos de Deus, acima de estar agradando ao Senhor com as suas atitudes, com o seu comportamento, com a sua vivência. A palavra do Senhor vai dizer que em vão trabalham os que edificam, se o Senhor não edificar, se o Senhor não guardar. Então eu quero te perguntar neste momento, o Senhor está em primeiro lugar na tua vida?
Em que nível que você tem colocado o Senhor? Em qual área que você tem colocado o Senhor na sua vida? Está em primeiro lugar? Está no topo? Ou está na gaveta? Ou primeiro você faz muitas coisas, primeiro você faz planos e tenta cumpri-los e tenta fazer com que eles dê certo para depois vir orar, para depois vir colocar na presença de Deus. A palavra de Deus diz para a gente fazer planos, mas para a gente apresentá-los ao Senhor. Só que muitas vezes acaba que fizemos o plano e antes de apresentarmos a Deus, nós já saímos para cumpri-lo, nós já saímos para tentar conquistá-lo, sem a presença de Deus. E isso é muito perigoso. Sem a presença de Deus, nós não conseguimos. A palavra do Senhor Jesus vai nos dizer: sem mim nada podeis fazer. Quando nós compreendermos este versículo, sem mim nada podeis fazer, nós vamos compreender, aleluia, que nós não podemos nada, literalmente nada, aleluia. A palavra de Deus nos diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Novas são toda manhã. Então, se nós levantamos nessa manhã, se você está respirando, se você conseguiu levantar da sua cama, se você conseguiu abrir os seus olhos, não foi por mérito meu, não foi por mérito seu, não foi mérito nosso. Foi Deus. Aleluia. Foi Deus quem nos acordou, foi Deus quem nos despertou, foi Deus que nos levantou mais um dia, para que nós possamos glorificar o nome dEle. Aleluia. Ele não vai deixar de ser Deus se eu não glorificarmos, mas Ele quer fazer parte da nossa vida. Aleluia. Porque quando nós colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida, quando nós entendemos que o mundo espiritual é real, quando nós entendemos que se nós colocarmos o Senhor no primeiro lugar da nossa vida, nós vamos ir bem. Aleluia. Os planos de Deus, eles não são os nossos, os caminhos de Deus não são os nossos, os pensamentos de Deus não são os nossos. E quando nós começamos a ler, a meditar na palavra de Deus, a compreender que Deus sabe lá na frente, Deus conhece lá na frente o que nós não conhecemos, mas nós iremos bem se nós entendermos isso, se nós compreendermos isso. Mesmo que muitas vezes seja um não. Mesmo que muitas vezes seja um não. Porque Deus sabe lá na frente, lembra? Só que às vezes a gente quer agir. A gente acha que na força do nosso braço nós vamos conquistar. Na força do nosso braço nós vamos fazer e acontecer. O próprio Salomão, sábio Salomão, ele disse que ele deu tudo que o seu coração queria. Todos os desejos do coração dele, ele atendeu. Ele fez, ele teve, ele comprou, ele adquiriu. Tudo que o coração dele quis, tudo que os desejos humanos dele quiseram, ele não negou nenhum. Mas e o que aconteceu? Ele entendeu, porque ele era sábio. Porque Deus deu sabedoria para ele. Então, no fim, ele entendeu. E ele disse: o fim é teme a Deus. Aleluia. É teme a Deus. E ele mesmo disse que o princípio da sabedoria é temer a Deus. Então, busque a temer a Deus. Busque essa sabedoria de Deus. Busque a colocar Deus em primeiro lugar. Por mais que muitas vezes a tua vontade fique em segundo plano. Por mais que muitas vezes você tenha que aguentar um pouquinho aquela ansiedade. Por mais que você tenha que muitas vezes diminuir para que ele cresça. Por mais que muitas vezes você tenha que lançar, como diz a palavra de Deus, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então deixa ele cuidar de você, deixa ele cuidar dos teus planos, deixa ele cuidar dos teus projetos. Não deixe de fazer planos, não deixe de fazer projetos, não deixe de sair de casa, não deixe de ir fazer a tua compra, fazer o teu passeio, não deixe de ir na casa do Senhor. Os planos de Deus são melhores.
Entenda que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável para você. Aleluia. Mas se custar a presença de Deus, você não deve ir, você não deve comprar, você não deve fazer, você não deve dar um passo sem que a presença de Deus vá na tua frente. Vá com você. Grandes homens e mulheres da Bíblia, do tempo bíblico, que você pode conhecer hoje, que você pode ler, eles falaram e eles tiveram esse entendimento. O próprio Moisés, certa vez ele falou para Deus não permitir que ele saísse do lugar se Deus não fosse com ele. E quantas vezes nós fazemos coisas, quantas vezes nós compramos coisas, quantas vezes nos adquirimos, falamos, quantas coisas nós fizemos muitas vezes sem a aprovação do Senhor. Aí depois lá na frente nós sentimos o peso, nós sentimos a dor dessa conquista, a dor das palavras faladas. Mas daí já é tarde. Aí nós precisamos, aí está perdido? Não, não está tudo perdido. Mas daí nós precisamos orar, nós precisamos nos humilhar na presença de Deus. Aleluia, porque as palavras já saíram. E talvez os ouvidos que a ouviram não terão o mesmo entendimento, a mesma atitude que nós, de orar, de buscar ao Senhor. Então, compreenda que sem a presença de Deus não devemos fazer nada. A palavra do Senhor vai dizer que seja comida ou seja bebida, se você fizer sem fé, você está pecando. Então, seja qual for a atitude que você for tomar, seja o que for que você for fazer, faça em fé em Cristo. Não tome nenhuma atitude sem a presença do Senhor estar te acompanhando, sem você ter o sim do Senhor, sem você ter a paz que excede o entendimento humano no seu coração. Amém? Oramos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, eu oro, Senhor, por essa pessoa que está neste momento, Senhor, me ouvindo. Que em nome do Senhor Jesus Cristo, ela venha, Senhor, ter, Senhor, o discernimento do Teu Espírito Santo para tomar, Senhor, as atitudes que ela precisa tomar. Seja o que for que ela está, Senhor, com planos de fazer, meu Deus. Seja na vida física, seja na vida financeira, conjugal, Senhor, seja na vida emocional, seja, Senhor, no seu trabalho, seja na vida familiar. Qualquer atitude, Senhor, qualquer projeto que essa pessoa tem feito, desenhado, que ela venha, Senhor, receber, Pai, o Teu sim, se for da Sua vontade. E se não for o Teu plano, Senhor, porque o Senhor sabe lá na frente o que vai dar certo e o que não vai dar certo. O Senhor sabe lá na frente, Pai, o que é bom para nós. Senhor, que essa pessoa venha compreender, Senhor, que o Teu não também é proteção. Aleluia. Que o Senhor sabe, Pai, aleluia, o que vai nos ferir lá na frente. O Senhor sabe, Pai, o que vai estragar o nosso coração, quem sabe. O Senhor sabe, Pai, o que lá na frente pode nos entristecer, pode não dar certo. E nós perder muitas vezes o nosso dinheiro, nós perder, Senhor, nosso tempo investindo em coisas que o Senhor já sabe que não vai dar certo. Que essa pessoa venha compreender, Senhor, o seu sim e também o seu não. Aleluia, entendendo que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável para aqueles que confiam em Ti, Senhor. Para aqueles que se entregam, para aqueles que entregam o caminho para Ti, Senhor. E confiam em Ti. Em nome de Jesus. Seja abençoada, seja abençoado. E não esqueças, não coloque coisas terrenas acima das conquistas espirituais. Repetindo, não coloque conquistas terrenas, sejam elas qual forem, acima de conquistas espirituais, porque senão podem causar dor, podem causar lágrimas, podem causar icabode, ir-se a glória de Deus. E não é isso que queremos. Nós queremos conquistar, nós queremos viver o melhor de Deus, mas com Deus. Não queremos viver o melhor sem Deus. Não queremos viver coisas grandiosas nessa terra sem Deus, porque Ele é a paz, Ele é a alegria, aleluia, que o nosso coração quer. Ele é a paz que a nossa alma precisa, que a nossa alma anseia. Ele é tudo. Amém?
Em nome de Jesus. Passando aqui para agradecer a você que esteve conosco até agora. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva e seja abençoado em nome de Jesus. Deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Deixe seu comentário, seu nome para a oração. E seja abençoado, abençoada em nome de Jesus.